Estamos de regresso após este curtíssimo intervalo. Ainda vai poder participar para aqui esclarecer todas as suas dúvidas, questões relacionadas com a saúde dos seus olhos, neste caso então a especialidade de oftalmologia. Deve para isso marcar o número de telefone para se inscrever 22 508 3297 ou ir à boleia do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos falar de cataratas. Está connosco o Dr. Fernando Silva, médico oftalmologista no grupo Trofa Saúde, Braga Centro, Braga Sul, Guimarães e Valença. E a quem agradeço a presença, Sr. Doutor. Muito obrigada por juntar-se a nós. Vamos falar de cataratas e, como dizia-lhe no intervalo, é aqui um tema muito requisitado por parte dos nossos telespectadores. Entram muitas vezes em contacto connosco para aqui poderem esclarecer questões. Ora, para percebermos o que é uma catarata, temos de falar do cristalino, portanto vamos explicar, não é, o que é o cristalino, certo, para percebermos então também o que é uma catarata. Certo. Uma catarata, começando pelo cristalino, todos nós temos o cristalino no nosso olho. O que é o cristalino? O cristalino é uma lente que existe dentro do nosso olho e que faz a focagem da imagem. E essa lente é uma lente completamente transparente, flexível, que faz a focagem e com a idade pode começar a ficar opacificada, a ficar suja. Quando começa a ficar suja, opacificada, a dificultar a visão, é uma catarata. Talvez para ajudar um pouco, eu trouxe aqui um modelo comigo. Obrigada. De um olho. Se nós conseguíssemos abrir o olho lá por dentro, não sei se consegue ver, aqui temos a íris, que é a parte colorida do olho. Vendo aqui por trás, temos o cristalino. O cristalino é esta lente que temos aqui. Tem a forma mais ou menos de um termoço, mais ou menos, mas bastante mais pequenina, transparente e flexível, que está por trás da íris e que faz a focagem. E com o tempo, isto pode então começar a ficar opacificado, mais sujo e transforma-se numa catarata. Portanto, falou aqui na questão idade, e que é um dos fatores para o cristalino então ficar mais envelhecido, neste caso vai perdendo a sua qualidade. Existem outros fatores que podem levar podem levar a essa opacidade? A esmagadora maioria das cataratas são cataratas da idade, a partir dos 60 anos, 70, 80, com 80 anos quase toda a gente tem cataratas, é quase inevitável. Mas há outras causas, também existem cataratas congénitas, por exemplo, que pouca gente sabe se calhar, mas podem ser cataratas do recém-nascido, da criança. Pode ter a ver com o uso, por exemplo, de cortisona durante períodos de tempo, pode ter a ver, o tabagismo também pode provocar um aumento da percentagem de cataratas, radiações ultravioletas, por isso é importante também protegermos os nossos olhos dos raios ultravioletas, mas o principal é mesmo a idade. A idade é que faz com que esta lente perca qualidade e perca transparência. E, portanto, a partir deste momento, quais são os sintomas que as pessoas vão tendo para se aperceberem? Portanto, há uma perda de visão. Perda de visão. Mas é gradual, não é, Sr. Doutor? Normalmente é gradual. Há um caso ou outro que pode ser mais rápido, mas normalmente é uma coisa que demora sempre meses ou anos a acontecer. Às vezes o primeiro sinal nem é esse. Às vezes o primeiro sinal é uma dificuldade com a luz, o sol incomodar mais com o habitual, na condução noturna os faróis dos outros carros incomodar-nos mais com o habitual, perdemos alguma sensível ao contraste, as cores serem diferentes, as coisas ficarem mais acastanhadas, mais alaranjadas. Isso também é um dos primeiros sinais, às vezes, das cataratas. E normalmente esses sinais levam as pessoas a procurarem um médico oftalmologista ou vão desvalorizando e só quando há aquela perda efetiva de visão, não é? Há de tudo, é que as pessoas procuram. Há daqueles casos das pessoas que vão logo a correr e que em consultas anuais. O que está indicado é de 2 em 2 anos fazer uma consulta de oftalmologia para tentarmos mais precocemente. Mas há de tudo. Há uns meses operei uma colega com 53 anos, da minha idade, com uma catarata que só via 10% de um olho. E foi a essa altura que fui à consulta, porque médica, não é? Fator de risco também, no meio disto tudo. Claro. E desvalorizou e via 10%. Claro. Mas isso pode fazer diferença? Procurar mais cedo possível o médico oftalmologista no caso das cataratas? Pronto, isso leva-nos um bocadinho também à questão quando é que se deve operar, não é? Quando se deve ser feita a cirurgia da catarata, qual é a altura de fazer. Pronto, o facto de ter uma catarata não quer dizer que precise ser operado, porque se for uma catarata pequena, se não dificultar muito a visão, não há grande problema. Depende depois também da idade da pessoa e da atividade que a pessoa faz, não é? Se for uma atividade com muita exigência visual, uma pessoa mais jovem, vamos operar mais cedo que uma pessoa com mais idade e que não necessita uma visão tão boa. Portanto, quando é que a cirurgia deve ser feita? Quando começa a interferir com a atividade diária das pessoas. Quando começa a ter dificuldade na atividade diária, nessa altura é a altura de fazer a cirurgia. Mas existem outros tratamentos conservadores, então, antes de se optar pela cirurgia? Não há mais nenhum tratamento para a cirurgia, para a catarata, que senão a cirurgia. Não há gotas, não há umas gotinhas que se possa pôr, nem há um comprimido milagroso que tira a catarata. Não, temos que operar e tirar o cristalino que não está a funcionar bem e colocar uma lente a substituir esta lente do nosso olho que não está a funcionar bem, que está suja. Não? E é uma cirurgia considerada simples, atualmente? Eu nunca digo que a cirurgia é simples. É simples para as pessoas, é uma cirurgia em ambulatório, é uma cirurgia que demora cerca de 10 minutos a fazer, a pessoa é operada com anestesia local, só com umas gotas no olho,
e tem logo alta, passado meia hora, já pode ir para casa. Agora, é uma cirurgia, para ser simples, exige uma grande complexidade técnica, exige um treino de fazer milhares de cirurgias para a cirurgia correr bem, para se tornar simples, para parecer simples, e exige uma equipa muito, muito vasta, ou seja, numa cirurgia dessas está o cirurgião ajudante, temos anestesista também na sala, temos enfermeiros, portanto é uma equipa muitas vezes de 10, 12 pessoas. Eu também, as pessoas às vezes não fazem ideia, 10, 12 pessoas, equipa completa. Agora, o que é que acontece? A pessoa é operada em ambulatório, entra, põe umas gotas para dilatar o olho, é operada, vai embora e parece tudo muito simples porque é feita com toda essa gente e com todas essas técnicas que temos hoje em dia, com todos os aparelhos que temos hoje em dia para esta cirurgia. Normalmente, a catarata surge só num olho ou pode surgir nos dois? É mais habitual nos dois, mas com alguma assimetria, sempre com um olho pior que o outro. Muitas vezes é muito frequente operar um olho e no mesmo dia não se opera o segundo olho. Há quem faça isso, mas eu pessoalmente... Uma questão de segurança, não é? Questão de segurança. Normalmente faço um olho e depois outro passado uma semana, ou então mais ainda, caso não seja necessário. Pode ser preciso fazer só uma e outra passado mais tempo. Não é? Antes de falar aqui da questão da cirurgia, do tratamento em si, o diagnóstico é fácil, não é? Para além desta... O diagnóstico é fácil. Numa consulta normal, de rotina, identifica-se facilmente a catarata. Usamos um aparelho para fazer a focagem da imagem por trás da íris e vemos como é que está o cristalino. E vemos que ele está opacificado, que está sujo, não é? E há alguma influência das pessoas que já têm algum problema de visão, como miopia, astigmatismo, pode também influenciar o aparecimento de cataratas ou ter aqui uma progressão? Não. Em termos de graduações não tem muito a ver. É mesmo a questão da idade e dos outros fatores que já abordamos, não é? Falámos entretanto. Portanto, a pessoa faz a cirurgia, vai para casa, uma cirurgia aparentemente simples, tem que ter alguns cuidados, imagino, pelo menos naquele dia e nos dias que seguem, não é? Certo. Hoje em dia, os cuidados são muito menores que tínhamos há uns anos atrás. E há uns anos atrás a pessoa ficava internada uns dias, era uma cirurgia que requeria darmos pontos no olho. Hoje em dia não precisamos dar pontos no olho, porque fazemos pequenas aberturas de cerca de 2 milímetros, duas aberturas de cerca de 1 milímetro. E a partir daí é que vamos fazer a cirurgia, vamos operar, tirar o cristalino e colocar a lente intraocular. Pronto, os cuidados que tem que se ter, vamos ter que colocar gotas durante um mês, gotas nesse olho, antibiótico, anti-inflamatório, e a pessoa não deve fazer grandes esforços físicos, evitar calores, evitar poeiras. Dependendo da atividade da pessoa, há pessoas que no dia seguinte estão a trabalhar. Pode acontecer, no máximo dos máximos, 2, 3 dias, se não for uma atividade profissional muito desgastante, com muito esforço visual, com muito esforço físico, no dia seguinte há muita gente que trabalha. Já tive pessoas que trabalham no mesmo dia, mas isso já aconteceu. Não é tão recomendado, não é? Mas isso não. Evitar a exposição solar também nos dias que seguem? Certo. Evitar luz, evitar calores, poeiras, porque a luz vai incomodar mais nos primeiros dias após a cirurgia. E houve uma evolução também na técnica cirúrgica? Disse-me que há alguns anos as pessoas tinham que ficar internadas. Certo. Porquê? Qual é essa diferença? Porque a cirurgia era completamente diferente. Nós hoje em dia temos um aparelho que permite desfazer a catarata em bocadinhos e aspirá-la. Portanto, podemos operar por um buraquinho muito pequenino, como lhe digo, de 1,8, 2 milímetros. Antes de haver esse aparelho, nós tínhamos que fazer uma abertura enorme no olho para tirar a catarata por inteiro. Portanto, íamos ter que fazer uma abertura aqui na córnea, na parte de cima, daqui até aqui, de maneira que isto saísse tudo por inteiro dentro do olho. Tinha que passar isto tudo por aqui. Okay? O que é que fazemos hoje em dia? Fazemos uma pequena abertura aqui, de 1,8 milímetros, normalmente, no caso da técnica que eu uso, 1,8 milímetros, 1 milímetro aqui, dilatamos a pupila, portanto isto estará mais dilatado, de forma a conseguirmos ir até aqui atrás ao cristalino. E vamos cá atrás e vamos desfazê-lo em bocadinhos, com ultrassons, e vamos aspirar. Como esta abertura é tão pequenina, não precisa de pontos. Okay? Porque ela solda-se por ela própria. A grande vantagem é essa, portanto é uma cirurgia minimamente invasiva, não é necessário internamento. Nem há pontos que incomodem, que possam rebentar, etc. Essa parte foi a grande evolução da cirurgia nos últimos anos, foi essa. Mas se essa cirurgia, Sr. Doutor, for feita numa idade mais precoce, depois com o avanço, com o envelhecimento, poderá essa lente intraocular depois também precisar de uma limpeza, não sei? Ou Sim. Poderá a própria catarata, não sei se este termo se aplica a esta lente que é colocada, surgir novamente? Certo. Faz sentido? Catarata, às vezes as pessoas perguntam muitas vezes se a catarata pode aparecer outra vez. Pois, não pode, porque isto desaparece. O cristalino desaparece, não depois não faz sentido. Toma lente. O que é que pode acontecer? Essa lente intraocular pode opacificar com o tempo, pode sujar também um bocadinho com o tempo. Okay? Mas isso é um tratamento muito simples de fazer, é feito com laser, que fazemos uma limpeza a essa lente e é uma limpeza definitiva. Okay? Que é preciso fazer só uma vez na vida, depois nunca mais é necessário, mas pode acontecer
Depende dos casos, depende das lentes, depende das pessoas. É uma reação do nosso organismo à lente, nem sequer tem a ver com o que se passa cá por fora, não tem a ver com poeiras, nem com lixo, nem com nada, é uma reação do nosso organismo à lente. A cirurgia, há muitos anos atrás exigia uma nova cirurgia, agora não. Há um laser que faz esse tratamento em ambulatório, é uma coisa muito simples de fazer. E se a pessoa tiver catarata, e neste caso outro problema de visão, a tal miopia ou astigmatismo, Certo. nada vai coincidir um problema com o outro, ou pode haver? Aí sim, é importante porquê? Porque nós colocamos uma lente, vamos colocar uma lente. E a partir daqui temos que saber que lente é que vamos colocar. E temos lentes que podem corrigir a miopia, que podem corrigir o astigmatismo, podem corrigir a hipermetropia. E agora, nos últimos anos, mais ainda, podemos colocar lentes que conseguem corrigir o longe, a meia distância e o perto. Porque até há uns anos atrás, e mesmo hoje em dia, as lentes que se colocam normalmente são lentes simples, que permitem correção de longe e a pessoa precisa de óculos para o perto em todos os casos. Hoje em dia já existem lentes trifocais, que são as lentes que permitem a visão de longe, intermédio e perto. O que é que isso nos também permite hoje em dia? Permite operar pessoas que não têm catarata, que ainda não têm catarata, mas que podemos operar, tiramos um cristalino que não tem catarata e colocamos uma lente intraocular de forma que a pessoa deixe de usar óculos. Quem pretender deixar de usar óculos pode fazer essa cirurgia e fica sem óculos na esmagadora maioria dos casos. Com a vantagem também que não vai ter catarata. Pois, nesse caso já não vai aparecer a cirurgia catarata. fica feita, portanto é 2 em 1. E existe alguma contraindicação para essa cirurgia? Não é para toda a gente, pronto. O fator principal, mais importante para isto, é a pessoa não querer usar óculos. Querer independência de óculos. Quanto mais o desejo da pessoa querer deixar de usar óculos, melhor o resultado também. Depende muito disso, ok? Depois, há algumas coisas que podem contraindicar esse tipo de cirurgia. Haver alguma patologia no olho, alguma doença, a pessoa ter alguns diabetes, ter um glaucoma, ter um problema na córnea. E depois, depende também das características do próprio olho. Ou seja, temos que fazer um exame ainda mais rigoroso no pré-operatório, de forma a que não haja nenhuma complicação com essa cirurgia e que os resultados sejam bons. Porque também estar a operar, colocar uma lente, a cirurgia está perfeita, mas a pessoa não vê bem porque tem outro problema qualquer, também não justifica, não? Sr. Doutor, estamos aqui a falar de cataratas, o diagnóstico parece muito simples, aqui os fatores de risco também e a própria cirurgia e tratamento, mas há bem pouco tempo falávamos muito de cataratas e também do risco de cegueira, mesmo perda de visão. Certo. Já não existe tanto essa prevalência? Quase que não existe. As pessoas são melhor seguidas hoje em dia, vão à consulta, recorrem mais cedo, exceto alguns médicos. Não, Casa de Ferreira, respeito pouco, como se costuma dizer, não é? Sempre assim. Mas normalmente as pessoas já recorrem mais. Mesmo assim, continuam a aparecer algumas pessoas que nos aparecem na consulta, às vezes com 90 anos, 95, e já com uma catarata brutal e que não vão à consulta, têm medo da cirurgia, têm medo daquelas coisas que ouvem falar há uns anos atrás, os problemas que podia haver. Existe também a questão económica, muitas vezes, que há um bloqueio a tudo isto, e continuam a aparecer alguns casos, mas muito poucos. Lembrei-me agora de uma senhora que vi há pouco tempo com 100 anos de idade, e era a primeira vez que vinha à consulta, com 100 anos. E então tinha umas cataratas, via cerca de 50%. Com os óculos, que havia 50%. Primeira consulta de oftalmologia, 100 anos. E eu pensei, vou-lhe receitar uns óculos, não vou estar a operar uma senhora com 100 anos que não precisa de ver muito mais que 50%. Só combinei uma coisa com ela, combinei, olha, a senhora veio cá aos 100 anos, daqui a 100 anos volto cá outra vez. Foi a única coisa que eu lhe disse. Mas para dizer que ainda aparecem alguns casos desses. Sim. Claro. E pode haver alguma predisposição genética também para o aparecimento das cataratas? Sim. Tem mais cataratas de causas genéticas e as tais cataratas congénitas também que podem aparecer. Sr. Doutor, só para terminar, eu queria só tentar perceber porque é que pode levar à perda de visão ou à cegueira mesmo e porque é que pode, neste caso, ser irreversível, não é? Ou seja, imagine que o cristalino vai ficar completamente opaco. Portanto, se uma pessoa retirar o cristalino e colocar a lente intraocular, por que é que não ganha visão novamente? A catarata em si não provoca cegueira. Portanto, é uma cegueira entre aspas, reversível. Okay? Também para dizer, esta cirurgia da catarata é a cirurgia que se faz mais a nível mundial. Okay. Cirurgia em todas as especialidades que se faz mais e é considerada talvez a cirurgia que tem melhores resultados em termos funcionais, em termos de ganho de visão. Permite uma pessoa que nem 10% vê, que nem 5% vê, no dia seguinte estar a ver 100%. É perfeitamente possível. Ou seja, leva à perda de visão, mas a pessoa vai sempre a tempo de fazer a cirurgia e de voltar a ter a visão. Torna a cirurgia mais difícil. Pois, isso é. Porque hoje em dia, como lhe digo, isto é feito com ultrassons que fazemos a catarata e aspiramos. Cataratas muito duras, muito densas, torna a cirurgia muito mais complicada, usamos muito mais ultrassons, cirurgia mais demorada e a probabilidade de complicações é superior. Se bem continua a ser muito baixa, mas é bastante superior. Por isso é que não convém deixar chegar a esse ponto também. Mas a cirurgia, correndo bem, se não houver mais nada a encontrar, a cirurgia, a pessoa passado 2 ou 3 dias pode estar a ver 100%. Muito bem. Daí a importância de consultar, claro, um médico oftalmologista, 2 em 2 anos no mínimo. 2 em 2 anos. Muito bem. E qualquer alteração
ir de imediato então marcar uma consulta com o médico especialista. Sr. Doutor, muito obrigada. Nada. Desculpa as minhas perguntas com mais pormenores, mas assim fiquei exatamente a perceber em que consistem as cataratas. Vamos ouvir agora as dúvidas dos nossos telespectadores. Portanto, tem agora aqui a oportunidade também de esclarecer as suas questões. Eu já consegui esclarecer as minhas. Deve para isso marcar o número de telefone 22-508-3297, 22-508-3297. Para facilitar este contacto, já sabe que o número de telefone e também o endereço de e-mail estão aqui a passar em rodapé. O endereço de e-mail é precisamente consultório@portocanal.pt, de igual forma por escrito. Pode entrar em contacto connosco, partilhar connosco o seu testemunho, como fizeram também alguns telespectadores na ronda anterior, relacionada com outra especialidade. Portanto, só tem mesmo que se inscrever e depois deste intervalo falar com o nosso médico convidado e ver aqui a sua dúvida esclarecida sobre cataratas ou então a saúde dos seus olhos, outras questões que digam respeito a esta especialidade que está em cima da mesa neste momento, oftalmologia. Até já. Muito obrigada, Sr. Doutor.